A superfície do oceano transmite uma sensação de calma quase hipnótica. As suaves ondas refletem o céu, enquanto tudo parece silencioso e imutável. Mas essa tranquilidade esconde uma realidade muito diferente. Logo abaixo dessa camada azul, começa um universo imenso, profundo e ainda pouco compreendido pela ciência. Ali vivem criaturas extraordinárias. Algumas são tão grandes que suas silhuetas parecem se mover como continentes vivos sob a água. Outras possuem características tão incomuns que parecem ter surgido de um capítulo esquecido da história da Terra. Nas regiões mais profundas, a luz desaparece completamente. A pressão se torna esmagadora e o ambiente é hostil para quase qualquer forma de vida. Ainda assim, muitos dos animais mais grandes e impressionantes do planeta habitam justamente esses lugares. Alguns se deslocam lentamente, com movimentos quase silenciosos, como se o próprio oceano abrisse caminho para sua presença. Outros são predadores perfeitamente adaptados, dominando territórios onde pouquíssimos seres conseguem sobreviver. Também existem criaturas capazes de romper a superfície em explosões repentinas de energia, saltando para fora da água de forma inesperada. Em contraste, outras permanecem escondidas nas profundezas, revelando sua presença apenas como sombras gigantescas que cruzam o azul escuro. O oceano cobre a maior parte do planeta e, ainda assim, sabemos muito pouco sobre o que realmente acontece em suas profundezas. Grande parte desse mundo permanece inexplorada, guardando histórias, comportamentos e espécies que continuam surpreendendo cientistas e exploradores. Entre essas criaturas existe um animal fascinante que combina elegância, força e um comportamento que parece desafiar a lógica do ambiente marinho. Em águas quentes de diferentes oceanos do planeta, especialmente em regiões onde correntes ricas em nutrientes favorecem a abundância de vida microscópica, vive um dos espetáculos mais surpreendentes do oceano aberto, a raia móbula. Essas raias costumam habitar áreas de mar aberto, embora frequentemente se aproximem de ilhas e regiões costeiras onde o alimento é abundante. Nesses lugares, onde grandes concentrações de plâncton se reúnem, grupos inteiros podem ser vistos nadando juntos. À primeira vista, o oceano continua parecendo tranquilo. No entanto, de repente, algo rompe a superfície. Corpos escuros emergem do mar em movimentos rápidos e inesperados, revelando um espetáculo raro e impressionante. A raia móbula possui um corpo elegante e perfeitamente adaptado para se deslocar no oceano. Suas grandes nadadeiras peitorais se abrem como asas, permitindo que ela deslize pela água com uma eficiência extraordinária. Alguns indivíduos podem alcançar vários metros de envergadura, tornando-se presenças imponentes no oceano aberto. Na parte frontal da cabeça, encontram-se duas estruturas conhecidas como lóbulos cefálicos, que ajudam a direcionar o alimento para a boca enquanto o animal nada. Esse design hidrodinâmico permite movimentos rápidos e mudanças de direção surpreendentemente ágeis. Diferente de seus parentes maiores, como as jamantas gigantes, a móbula costuma apresentar um comportamento muito mais ativo e dinâmico. Grande parte de sua rotina acontece em grupo. Em determinadas épocas do ano, dezenas e até centenas de indivíduos podem se reunir, formando grandes agregações que se deslocam juntas pelo oceano.
Para as comunidades costeiras que convivem há gerações com essas aparições, os saltos das móbulas sempre despertaram curiosidade e diversas interpretações. Em algumas regiões, eles até foram associados a mudanças nas condições do mar. Apesar de sua aparência imponente e do apelido popular de Raia-Diabo, essas criaturas não representam perigo para os seres humanos. Na verdade, enfrentam desafios cada vez maiores devido à atividade humana. A captura acidental em redes de pesca, a exploração comercial em algumas regiões e as mudanças nos ecossistemas marinhos exercem uma pressão crescente sobre suas populações. Mesmo assim, quando emergem da superfície em seus impressionantes saltos, as móbulas nos lembram de algo importante. O oceano ainda guarda momentos de verdadeira grandeza. Entre mistério, beleza e poder, essas raias são apenas um exemplo das inúmeras criaturas que habitam as vastas águas do planeta. Um universo que ainda guarda incontáveis histórias esperando para serem descobertas. Nas águas frias e temperadas do hemisfério norte, onde as correntes oceânicas arrastam enormes concentrações de vida microscópica, move-se um dos gigantes mais silenciosos do oceano, o tubarão peregrino. Diferente de outros grandes tubarões, sua presença raramente é anunciada por movimentos bruscos ou ataques repentinos. Muitas vezes, a única coisa que revela sua passagem é uma enorme nadadeira dorsal que atravessa lentamente a superfície do mar. Debaixo dessa linha escura, encontra-se um dos maiores peixes que existem na Terra. Um adulto pode facilmente ultrapassar 10 metros de comprimento e pesar várias toneladas. Seu corpo é robusto, poderoso e projetado para percorrer longas distâncias através do oceano aberto. Mas o que realmente impressiona é sua boca. Quando se abre completamente, forma uma cavidade enorme capaz de filtrar quantidades gigantescas de água enquanto o animal nada lentamente próximo à superfície. À primeira vista, sua aparência pode parecer intimidadora. No entanto, esse gigante não é um caçador de grandes presas. Na verdade, sua dieta é formada quase exclusivamente por plâncton. Enquanto avança com movimentos tranquilos, o tubarão peregrino filtra a água, utilizando estruturas especializadas em suas brânquias, retendo minúsculos organismos que flutuam nas correntes marinhas. Para encontrar essas concentrações de alimento, esses tubarões realizam longas migrações ao longo dos oceanos. Sua rotina é paciente e constante. Durante horas e até mesmo dias, podem nadar lentamente perto da superfície, filtrando enormes volumes de água em busca das pequenas criaturas que sustentam seu gigantesco corpo. Apesar de seu tamanho impressionante, os encontros com seres humanos raramente representam perigo, mas o oceano ainda guarda criaturas ainda mais estranhas. Animais que parecem desafiar completamente as regras da anatomia marinha. Em águas temperadas e tropicais de praticamente todos os oceanos do mundo, vive um dos peixes mais incomuns já observados, o mola-mola, também conhecido como peixe-lua. Este animal possui uma aparência tão peculiar que muitos cientistas o consideram uma das formas mais estranhas da evolução marinha. Seu corpo é alto, comprimido e quase circular, como se fosse uma enorme placa viva se movendo lentamente pelo oceano. Diferente da maioria dos peixes, ele parece não ter uma cauda convencional. Em vez disso, seu corpo termina em uma estrutura curta e arredondada que funciona como uma espécie de leme natural. Mas sua forma não é a única coisa que surpreende. O mola-mola é o peixe ósseo mais pesado do planeta. Alguns indivíduos podem ultrapassar facilmente 2 toneladas.
tornando-se verdadeiros colossos entre os peixes modernos. Para se deslocar, utiliza principalmente suas grandes nadadeiras dorsal e anal, que se movem de forma sincronizada, como se fossem asas debaixo d'água. Esse movimento permite que ele avance lentamente pelo oceano, com uma elegância inesperada para um animal de aparência tão incomum. Apesar do tamanho e do aspecto pouco convencional, o peixe-lua leva uma vida relativamente tranquila. Passa grande parte do tempo se deslocando entre diferentes profundidades, realizando mergulhos em busca de alimento e depois retornando à superfície. Ali, muitas vezes pode ser visto flutuando de lado sob a luz do sol, um comportamento que durante muito tempo intrigou os pesquisadores. Hoje acredita-se que essa posição pode ajudá-lo a regular a temperatura corporal ou até permitir que aves marinhas removam parasitas de sua pele. Mas o oceano ainda guarda criaturas ainda mais inquietantes. Muito mais abaixo, em regiões onde a luz do sol mal consegue penetrar, começa um mundo diferente, um território frio, silencioso e submetido a pressões extremas. É ali que vive um dos tubarões mais estranhos já descobertos, o tubarão-duende. Esse enigmático animal vive principalmente nas profundezas dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, em regiões onde a maioria das espécies raramente é observada pelo ser humano. A centenas de metros abaixo da superfície, o ambiente é escuro e o alimento é escasso. Nesse cenário hostil, cada adaptação pode significar a diferença entre sobreviver ou desaparecer. O tubarão-duende possui uma aparência que parece saída de outro tempo. Ele pode alcançar vários metros de comprimento e é facilmente reconhecido por seu longo focinho achatado que se projeta para frente como uma lâmina. Sua pele apresenta uma tonalidade rosada ou pálida, um efeito causado pelos vasos sanguíneos visíveis sob sua fina camada de pele, mas sua característica mais surpreendente está em sua mandíbula. Diferente da maioria dos tubarões, o tubarão-duende possui um mecanismo de caça extraordinário. Sua mandíbula pode se projetar para frente de forma repentina, estendendo-se para fora do crânio, para capturar a presa em um movimento rápido e preciso. Tudo acontece em uma fração de segundo. Assim que a presa é capturada, a mandíbula retorna imediatamente à sua posição original. Esse sistema de ataque é um dos mais incomuns do mundo marinho. Nas profundezas onde vive, a visibilidade é mínima. Por isso, o tubarão-duende depende de outros sentidos para encontrar alimento. Em seu longo focinho, possui sensores capazes de detectar pequenos sinais elétricos produzidos por outros animais. Até os movimentos mais sutis podem revelar a presença de peixes, crustáceos ou lulas escondidos na escuridão. Graças a essa capacidade, ele consegue localizar presas que seriam praticamente invisíveis nesse ambiente. E cada vez que um desses animais emerge das profundezas e é observado pela primeira vez, surge novamente a mesma sensação, a de estar olhando diretamente para um fragmento do passado mais remoto do oceano. Em quase todos os oceanos do planeta, existe um viajante incansável que percorre enormes distâncias todos os anos. A baleia jubarte. Mas entre os habitantes mais surpreendentes do oceano, também existe um animal
que combina força com uma inteligência extraordinária. Nas águas frias do Pacífico Norte vive o polvo gigante do Pacífico. É o maior polvo conhecido. Alguns indivíduos podem ultrapassar 4 metros de envergadura, com braços cobertos por poderosas ventosas capazes de segurar presas com grande força. Diferente de muitos animais marinhos, o polvo gigante possui um sistema nervoso altamente desenvolvido. Grande parte de seus neurônios está distribuída nos próprios braços, o que lhe permite realizar movimentos complexos e independentes. Ele se alimenta principalmente de caranguejos, moluscos e peixes, utilizando seu bico afiado para quebrar conchas e carapaças. Além disso, é um verdadeiro mestre da camuflagem. Pode mudar de cor e textura em questão de segundos, misturando-se perfeitamente com rochas, algas ou o fundo do mar. Durante séculos, histórias sobre polvos gigantes alimentaram lendas de monstros marinhos. Embora o polvo gigante do Pacífico não alcance proporções míticas, seu tamanho e comportamento continuam despertando uma profunda fascinação. Mas se falamos de verdadeiros colossos do oceano, poucos animais rivalizam com o cachalote. Esse enorme predador pode alcançar mais de 18 metros de comprimento. Sua cabeça gigantesca abriga um órgão especial capaz de produzir alguns dos sons biológicos mais potentes do planeta. Graças a esses cliques acústicos, o cachalote consegue se orientar e localizar presas na escuridão total das profundezas. É um caçador de lulas gigantes. Para capturá-las, realiza mergulhos extraordinários que podem ultrapassar 2.000 metros de profundidade. Durante essas expedições ao abismo, pode permanecer mais de 1 hora debaixo d'água. Quando retorna à superfície, muitas vezes apresenta marcas circulares em sua pele. São as marcas das ventosas, das enormes lulas com as quais luta na escuridão. Outro dos predadores mais reconhecíveis do oceano é o tubarão-martelo. Sua cabeça em forma de T não é apenas uma curiosidade evolutiva. Essa estrutura amplia seu campo de visão e distribui sensores elétricos extremamente sensíveis. Graças a eles, consegue detectar presas escondidas sob a areia, como raias ou peixes enterrados. Algumas espécies formam grandes grupos durante o dia, antes de se dispersarem à noite para caçar. Mais ao norte e ao sul, em águas ricas em alimento, vive o animal mais grande que já existiu na história do planeta, a baleia azul. Ela pode ultrapassar 30 metros de comprimento e pesar mais de 180 toneladas. Apesar de seu tamanho monumental, sua dieta se baseia em pequenos crustáceos, conhecidos como krill. Durante as temporadas de alimentação, pode consumir várias toneladas desses diminutos animais todos os dias. Suas vocalizações de baixa frequência são tão poderosas que podem viajar centenas de quilômetros através do oceano. No entanto, durante o século XX, a caça industrial levou essa espécie à beira da extinção. Hoje, suas populações se recuperam lentamente, embora ainda enfrentem ameaças como as mudanças climáticas e o tráfego marítimo. Mesmo assim, sua presença silenciosa entre recifes e estruturas submarinas continua transmitindo a sensação de estar diante de uma criatura antiga, quase pré-histórica. Mas mesmo depois de conhecer todos esses gigantes, a verdade continua sendo a mesma. O oceano permanece vasto,
silencioso e em grande parte desconhecido. Exploramos apenas uma pequena fração desse mundo submerso. Abaixo da superfície, existem territórios onde a luz nunca chegou, onde colossos continuam se movendo em silêncio, longe do nosso olhar. Dos saltos espetaculares das baleias às sombras profundas dos grandes predadores, cada um desses animais revela que o nosso planeta ainda guarda mistérios extraordinários. Não é necessário olhar para as estrelas para encontrar o desconhecido. Esse mistério respira, caça e migra sob as mesmas águas que cobrem a maior parte da Terra. E enquanto existirem oceanos, sempre haverá novos gigantes esperando para serem descobertos.